Neste momento, são 18 horas e 15 minutos, contando com a presença dos vereadores e da vereadora, declaro aberta esta sessão ordinária do dia 5 de março de 2025. Sob a proteção de Deus e em nome da comunidade, iniciamos nossos trabalhos. Cumprimento, senhores vereadores, vereadora, aos assessores da casa que nos acompanham nos trabalhos no dia de hoje, à comunidade aqui presente e também aos que nos assistem pelas redes sociais. Conforme o artigo 92 do Regimento Interno, fica dispensada a leitura da ata da sessão anterior. Desta forma, declaro aprovada a ata da sessão ordinária do dia 24 de fevereiro de 2025. Solicito ao secretário, vereador Luiz, para que faça a leitura das correspondências recebidas. Boa noite, senhor presidente, meus colegas vereadores, vereadora Maria de Fátima, assim como a comunidade que se faz presente aqui no plenário e a comunidade que nos assiste pelas redes sociais. Ofício 057/2025, Veracruz, 5 de março de 2025. Prezado senhor presidente, tenho a satisfação de cumprimentar Vossa Excelência e encaminhar em anexo a apreciação pelos integrantes dessa nobre Casa Legislativa o seguinte expediente. Projeto de Lei 053/2025, que cria cargo da nova redação a cargo do artigo 3º da Lei nº 931, de 20 de agosto de 1991, que dispõe sobre o plano de carreira dos servidores municipais e da outras providências. Projeto de Lei 054/2025, que inclui em ação no Programa do Plano Plurianual para o exercício 2022 a 2025, na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2025, na Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2025, e autoriza a abertura de créditos suplementares especiais no montante de R$ 1.077.515 e da outras providências. Projeto de Lei 055/2025, que fixa limite de gasto com o circuito de corridas para o exercício 2025 e da outras providências. Projeto de Lei 056/2025, que fixa limite de dispêndio com a promoção, com a programação dos 66 anos do município de Veracruz e da outras providências. Projeto de Lei 057/2025, que fixa limite de dispêndio para a promoção de ações da Educação e Saúde e Desenvolvimento de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Saúde no ano de 2025 e da Conferência Municipal da Saúde e da outras providências. Projeto de Lei 058/2025, que altera a redação do artigo 14 da Linha A, do artigo 15 da Lei nº 4.492, de 23 de maio de 2017 e da outras providências. Projeto de Lei 059/2025, que estabelece limite para o pagamento de obrigações de pequeno valor decorrente de condenações judiciais transitada e julgada, sem necessidade de expedição de precatórios e da outras providências. Projeto de Lei 060/2025, que autoriza o Poder Executivo a contratar um atendente de farmácia em caráter temporário e de excepcional interesse público e da outras providências. Projeto de Lei 061/2025, que institui políticas municipal de prevenção ao combate à corrupção, estabelece responsabilidade para pessoas jurídicas e agentes públicos e da outras providências. Projeto de Lei 062/2025, que fixa limite de dispêndio com a realização da eleição suplementar da escolha dos conselheiros tutelar, suplente e da outras providências. Projeto de Lei 004/2025, que revoga o parágrafo 2º do artigo 2º da Lei Complementar nº 110, de 25 de fevereiro de 2025, institui o Programa de Recuperação de Créditos Tributários e Não Tributários Municipal, Refim e da outras providências. Tendo que se apresente para o momento, certo do sempre honrosa atenção da Vossa Excelência, aproveitamos para renovar nossas considerações e apreço cordialmente, Gilson Adriano Beck, Prefeito Municipal. Indicações que deram entrada na casa no dia de hoje. Indicação número 026/2025, de autoria do vereador Gilson René Iso, com a seguinte sugestão, de relevância e de interesse público. Indica ao Poder Executivo Municipal que, através do setor competente, estude a possibilidade da concessão de patrocínio aos participantes da competição FGM Gaúcho de Velacross, que terá 8 etapas espalhadas em diferentes cidades do Rio Grande do Sul, iniciando no dia 22/5 a primeira etapa, incluindo uma etapa fora do estado. O valor sugerido é de R$ 15.000, distribuído em partes iguais aos participantes. Esse valor visa custear parte dos gastos com inscrições, viagem, alimentação e combustível. Indicação 027/2025, de autoria do vereador Gilson René Iso, propondo que
que o Executivo Municipal estude a possibilidade da concessão do adicional de insalubridade aos motoristas que atuam no transporte público escolar e os demais serviços essenciais prestados pelo município. O artigo 192 da CLT prevê um adicional de insalubridade para os motoristas que trabalham em condições insalubres. Indicação número 028/2025, da autoria da vereadora Maria de Fátima, solicitando a revitalização da Praça Dona Leonilda, localizada no bairro Arco-Íris, em Veracruz. Indicação 029/2025, de autoria do vereador Lucas Patrick dos Santos Gonçalves, solicitando a limpeza e a canalização em frente ao antigo Salão Chu, atual Casper House em Andréas. Indicação 030/2025, de autoria do vereador Valdir Houston, solicitando a averiguação por parte do Departamento de Iluminação Pública dos postes com ausência de iluminária na localidade de Alto Ferraz, a fim de ampliar a rede de iluminação pública e de atender essa necessidade da comunidade local. Indicação 031/2025, de autoria do vereador Gilson Wisa, com a seguinte sugestão de relevância de interesse público e cultural. Indica ao Poder Executivo Municipal que, através do setor competente, estude a possibilidade da concessão de patrocínio de R$ 3.000 por categoria para os participantes da competição de laço representando o município de Veracruz, na 35ª FECAR Rio Grande do Sul, que ocorrerá em Santa Cruz do Sul, na Festa Campeira do Rio Grande do Sul, nos dias 13 e 16 de março de 2025, na modalidade Piazito, Prendinha, Juiz, Campeiro, Geração, Pai, Filho e Avô, Veterano, Patrão e a mais acirrada categoria Seleção. Pedido de providência que der entrada na casa. Pedido de providência de autoria dos vereadores Luiz Carlos Souza e David Silas Petri, solicitando a manutenção e melhoria em todas as ruas no loteamento Roma, bem como a colocação de material nos pontos onde houver necessidade. Pedido de providência 006/2025, de autoria do vereador Gelson Fernando de Moura, solicitando que, junto ao Departamento de Trânsito, a colocação de placas de identificação com o nome do bairro no acesso do Parque da Figueira, bem como seja proibido o estacionamento na entrada, mais precisamente na rua Odilo Henrique Miller, e à direita de quem entra, e no mesmo com devida indicação de um cordão amarelo de sinalizando a proibição. Pedido de providência 007/2025, de autoria do vereador Gelson Fernando Moura, propondo que o Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria de Obras, providencie o reparo da pavimentação na rua José Delmar Sena, no Parque da Figueira. Seria essas as correspondências, senhor presidente. Agradeço ao vereador Luiz pela leitura das correspondências e passaremos neste momento para a fase de distribuição dos projetos para as comissões permanentes. Projetos de lei executivo número 053, 054, 055, 056, 057, 058, 059, 060, 061, 062 de 2025 e projeto de lei complementar número 004 de 2025 para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Solicito ao vereador Christian que comunique os relatores para os referidos projetos. Boa tarde, presidente. Boa tarde, vereadores e vereadora, comunidade aqui presente e também que nos assiste de casa. O projeto de lei número 053, 054, 055 e 056, pela relatoria do colega vereador Paulo. Projeto de lei número 057, 058, 059 e 060, na relatoria do colega vereador Martin. E o projeto de lei número 061, 062 e o projeto de lei complementar número 004 de 2025, sob minha relatoria. Obrigado. Agradeço ao vereador Christian pelas indicações. E os projetos de lei executivo número 053, 054, 055, 056, 057, 058, 059, 062 de 2025 e projeto de lei complementar número 004 de 2025 para a Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação. Solicito ao vereador Gelson de Moura que comunique os relatores para os projetos. Minha saudação ao senhor presidente, colegas vereadores, vereadora, a todos presentes e a comunidade que está nos assistindo via redes sociais. Pois bem, senhor presidente, o projeto de lei 053, 054,
055, 056, 2025, fica sobre a minha relatoria. Projeto de lei 057, 058, 059, 2025, fica a relatoria para a vereadora Maria de Fátima. O projeto de lei 062, 2025, fica a relatoria ao vereador Gilson, e o projeto de lei complementar 004, 2025, fica a relatoria para o vereador Gilson. Seria isso. Obrigado, senhor presidente. Agradeço também ao colega vereador Gelson pelas indicações aos projetos e passaremos neste momento para a votação dos projetos de lei em pauta na sessão de hoje. Projeto de decreto legislativo número 002/2025, que dispõe sobre a manutenção da validade dos subsídios fixados pelas leis municipais números 5.152 e 5.154. Os pareceres das comissões permanentes são favoráveis à aprovação do referido projeto. Coloco a palavra à disposição dos senhores vereadores e vereadora, caso queiram se manifestar. Não havendo interesse, coloque em votação o projeto juntamente com os pareceres. Os vereadores favoráveis à aprovação permaneçam sentados e os contrários se levantem. Desta forma, declaro aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 043/2025, que cria cargos da nova redação a cargos do artigo 19 da Lei nº 931, de 20 de agosto de 1991, que dispõe sobre o plano de carreira dos servidores municipais e da outras providências. Os pareceres das comissões permanentes são favoráveis à aprovação do referido projeto. Coloco a palavra à disposição dos senhores vereadores que quiserem se manifestar. Não havendo interesse, coloque então em votação o projeto juntamente com os pareceres. Os vereadores favoráveis à aprovação permaneçam sentados e os contrários se levantem. Desta forma, declaro aprovado por unanimidade. Próximo projeto, projeto de lei número 050 de 2025, que autoriza o Poder Executivo a conceder incentivos à empresa Azeteca Indústria e Comércio Limitada e da outras providências. Os pareceres das comissões permanentes são favoráveis à aprovação do referido projeto. Coloco a palavra à disposição dos senhores vereadores que quiserem se manifestar. Concedo a palavra ao vereador Martin. Saudação ao senhor presidente e demais colegas vereadores, vereadora, as pessoas que nos assistem no plenário da nossa comunidade, também as pessoas que nos assistem pelas redes sociais e também a pessoa do Dr. Marco Antônio Iser, a todos os nossos assessores. Rapidamente, senhor presidente, eu vou fazer menção também ao 050 e ao 051, que são dois projetos concedendo incentivo a empresas no município de Veracruz. O primeiro, a empresa Azetec, Indústria e Comércio Limitada, né, basicamente produção aí de cadeiras de praia. Hoje a empresa se encontra localizada no bairro Leopoldina, né? E este incentivo ele passou pelo Prodecon e o incentivo concedido através, né, desta lei que ora, né, estaremos aprovando, então, até 180 cargas de rachão, até no valor de R$ 19.675,80 centavos, isenção da taxa de licença de construção, no valor de R$ 5.500, e demais taxas no valor de R$ 46,86, referentes ao projeto, numeração, prestação de serviço, e também a isenção de IPTU e a coleta de lixo, sendo que o valor total, então, aprovado de incentivo para essa empresa será de R$ 226.960,38, tendo em vista, então, a construção de um pavilhão na Rua Carlos Francisco, número 360, no centro, onde é que era a antiga caldeira da antiga Vera Fumos, vamos dizer assim, né? Então, este é o incentivo da Azeteca. E fazer também a justificativa aqui, ela vai, nos 5 anos, ter 22 empregados, né? E um faturamento aí no último ano, de 17 milhões de reais. E o segundo projeto, já que nós estaremos, né, apreciando logo após, também diz a respeito do incentivo à empresa Chocolândia Indústria e Comércio de Doces, né, também localizada aqui na Roberto Grindley, no bairro Centro.
E esses incentivos concedidos por meio desta lei incluem um subsídio parcial para o aluguel da empresa no valor de R$ 688,49 pelo período de 60 meses. Lembrando então que a Chocolândia é uma empresa aí do ramo de fabricação de produtos derivados do cacau, ou seja, o chocolate. Então, fazendo rapidamente uma justificativa aí dos dois projetos, 050 e 051. Seria isso, senhor presidente. Agradeço ao vereador vice-presidente Martin Nilan pelas falas e mantenho a palavra à disposição dos demais vereadores, caso queiram utilizar. Não havendo interesse, coloque então em votação o projeto juntamente com os pareceres. Os vereadores favoráveis à aprovação permaneçam sentados e os contrários se levantem. Desta forma, declaro aprovado por unanimidade. Próximo projeto, projeto de lei número 051 de 2025, que autoriza o Poder Executivo a conceder incentivos à empresa Chocolândia, Indústria e Comércio de Doces Limitada e da outras providências. Os pareceres das comissões permanentes são favoráveis à aprovação do referido projeto. Coloco a palavra à disposição dos senhores vereadores que quiserem se manifestar. Não havendo interesse, coloco então em votação o projeto juntamente com os pareceres. Os vereadores favoráveis à aprovação permaneçam sentados e os contrários se levantem. Desta forma, declaro aprovado por unanimidade. Próximo projeto, projeto de lei número 052 de 2025, que denomina de corredor Recanto Verde, via pública do município de Veracruz e da outras providências. Os pareceres das comissões permanentes são favoráveis à aprovação do referido projeto. Coloco a palavra à disposição dos senhores vereadores que quiserem se manifestar. Não havendo interesse, coloco em votação o projeto juntamente com os pareceres. Os vereadores favoráveis à aprovação permaneçam sentados e os contrários se levantem. Desta forma, declaro aprovado por unanimidade. Passaremos neste momento para a votação das indicações e também pedidos de providência. Indicação número 013 de 2025, de autoria do vereador Martin Nilan, solicitando a substituição da tubulação existente por uma de maior diâmetro nas proximidades do senhor Anildo Kuhn, em Ferraz, interior do município. Coloco a palavra à disposição do vereador, caso queira se manifestar. Conceda a palavra ao vereador Martin. Senhor presidente, rapidamente, esta é uma indicação de suma importância, mas sabemos da sua dificuldade. Ela requer a substituição de uma canalização hoje existente sob o asfalto da BRS 836, mais conhecida, né, linha Ferraz, junto à propriedade do seu Anildo Kuhn. Né, em dias de grandes precipitações, né, o vereador Valdir também é conhecedor, o acúmulo de grandes precipitações acaba ocorrendo que a água não consegue escoar, né, pela canalização hoje existente, que é muito pequena. Então, acaba até em diversas oportunidades ocorreu de invadir galpões e casas dos moradores que moram acima. Então, a gente já faz esta solicitação e nós também, junto com o vereador Christian, na última semana estivemos no DAER, porque a gente sabe que o asfalto de linha Ferraz é uma rodovia estadual e a responsabilidade da manutenção é do governo do estado, né, mais precisamente do DAER. Mas a gente sabe as grandes dificuldades, né, que existem para que alguma obra ou algum reparo, né, aconteça pelo departamento junto à nossa rodovia de linha Ferraz. Mas fomos lá requisitar novamente, né, o restante do recapeamento. 4 quilômetros estão recapeados. Isso já faz, acho que uns 6, 7 anos atrás, mas o restante, né, se encontra, né, com buracos. O município está fazendo a manutenção desse tapa-buracos, vamos dizer assim, porque o DAER está com dificuldade, vamos dizer assim, né? Então, mas reforçamos novamente o pedido, fazer um agradecimento aqui ao deputado estadual Elton Weber, que fez a intermediação da reunião junto ao diretor do DAER, ao Faustino, mas não podemos afrouxar, temos que lutar. A gente sabe das dificuldades, então essa indicação também, para deixar registrado, também levamos essa indicação junto ao DAER para que, né, possamos, num futuro próximo, ter esta obra concretizada, tendo em vista,
né, essas inundações que ocorrem junto às casas destes moradores, né, que eu citei há pouco aí. Seria isso, senhor presidente. Agradeço ao vereador Marte pela manifestação e mantenho a palavra à disposição dos demais vereadores, caso quiserem. Não havendo interesse, coloco então em votação a indicação. Os vereadores favoráveis à aprovação permaneçam sentados e os contrários se levantem. Desta forma, declaro aprovado por unanimidade. Indicação número 014 de 2025, de autoria do vereador Martin Nilan, requerendo a instalação de placas indicativas sobre o abandono de animais em locais estratégicos do município, especialmente nas áreas com maior incidência dessa prática. Coloco a palavra à disposição do vereador, autor da indicação, para querendo se manifestar. Concedo a palavra ao vereador Martin. Novamente, senhor presidente, de uma forma rápida, essa indicação também é um pedido, né, dos protetores municipais de animais. A gente tem diversas ocasiões onde é que ocorre o abandono de animais. Última vez, agora me passaram que na localidade da Coxilha, lá na curva, lá, né, o pessoal, infelizmente, só larga. E hoje o município, através disso, também tem um alto custo quando esses animais são recolhidos e a empresa que hoje detém um contrato com o município que faz o recolhimento, né, então o município precisa pagar uma diária para que esses animais estejam abrigados, né, lá em Santa Cruz. Então, creio eu que a colocação de algumas placas em pontos estratégicos aí do nosso interior, principalmente, possa diminuir, vereadora Tato, o abandono de animais e, consequentemente, também aumenta os custos no nosso município quando esses animais são recolhidos, né? Eu sei que a vigilância sanitária, os protetores fazem diversas campanhas de adoção consciente, cuidados, mas cada um precisa fazer um pouco mais. Então, creio eu que com a colocação dessas placas possamos, né, que menos animais sejam abandonados no nosso município de Veracruz. Seria isso, senhor presidente. Agradeço ao vereador Marte pela manifestação e, não havendo mais manifestação, coloco em votação a indicação. Os vereadores favoráveis à aprovação permaneçam sentados e os contrários se levantem. Desta forma, declaro aprovado por unanimidade. Indicação número 015/2025, de autoria do vereador Silas Petri, ao Executivo Municipal, para que, juntamente com o Departamento de Trânsito, estude a possibilidade de tornar a rua Leonardo Eichfeld, entroncamento com a rua Martim Francisco, no bairro Imigrantes, Veracruz, Rio Grande do Sul, via preferencial, visto que a atual Martim Francisco se trata de uma rua com fim de rota, o que não causaria transtornos, melhorando assim o fluxo de trânsito e aumentando a segurança viária na região. Coloco a palavra à disposição dos vereadores que quiserem utilizar. Não havendo interesse, então gostaria de pedir o apoio dos colegas vereadores. Essa é uma indicação que já foi feita verbalmente direto ao Departamento de Trânsito, que já fez uma breve avaliação nesse sentido, apenas para tornar mais claro, lá no bairro Imigrante, na entrada sul do município, quem conhece a Rua Martim Francisco, a Rua Martim Francisco é a Rua da Pedro Pauli, da Silvério Esquista ali também. Então, no sentido, a região sul, ela tem só mais uma quadra e já se torna fim. O que acontece? As pessoas da região sul que estão indo para Santa Cruz, colega Marte, elas estão acessando pela rua Leonardo Eichfeld para cortar o centro, né, ao intuito de passar pelo loteamento Vila Teresa e sair lá em cima no Miller. Né, de certa forma se torna estratégico, porque as pessoas elas evitam de passar pelo centro, inclusive até caminhões também, veículos maiores, né, o que tornaria o fluxo muito melhor, não só no centro, mas por ali também. Né, hoje é uma região de pouco movimento, né, as pessoas podem aderir. Facilitaria, porque daí nesse cruzamento eles não precisariam parar necessariamente. E como eu disse, a Martim Francisco, ela só dá sequência a mais uma quadra, ou seja, ela já termina logo abaixo, então não influenciaria no fluxo de veículos, né? Sendo que hoje o fluxo maior é na Leonardo Eichfeld, a gente então pede essa solicitação ao Departamento de Trânsito. É uma solicitação bem ousada, vendo, né, pelo pessoal do trânsito, porque não cabe ao vereador dizer qual rua, né Paulão? Deve ser preferencial ou não, mas a gente pede que eles avaliem porque a gente conhece a real situação daquela rua.
E nós entendemos, e a comunidade dali também vê essa demanda, né, que será muito importante nesse sentido, né, no fluxo, né, na trafegabilidade dos veículos, entendemos necessário. Esperamos que eles possam avaliar da melhor forma possível, entender, né, essa demanda, e se assim eles entenderem que possa ser aplicada essa prática, né, de tornar essa rua preferencial, nós agradecemos. Seria isso da minha parte, então coloque em votação a indicação. Os vereadores favoráveis à aprovação permaneçam sentados e os contrários se levantem. Declaro aprovado por unanimidade. Próxima indicação, número 017/2025, de autoria do vereador Valdir Yusman, solicitando a substituição de tubulação em linha floresta, em frente à propriedade do senhor Germano Riz, com uma ampliação dos ductos para, no mínimo, 80 centímetros de diâmetro. Coloco a palavra à disposição do vereador, autor da indicação. Senhor presidente e demais vereadores, eu estarei, porque eu tenho mais indicações, no montante de 4, né? Depois dos assuntos pessoais, então estarei me manifestando sobre as proposições. Agradeço ao vereador pela manifestação e mantenho a palavra à disposição dos demais vereadores. Não havendo interesse, coloco então em votação a indicação. Os vereadores favoráveis à aprovação permaneçam sentados e os contrários se levantem. Desta forma, declaro aprovado por unanimidade. Próxima indicação, indicação número 018/2025, de autoria do vereador Gilson Reni Iser, ao Executivo Municipal, solicitando que, através do setor competente, estude a possibilidade de concessão de uniforme escolar aos alunos da rede municipal de ensino. Coloca a palavra à disposição do vereador autor da indicação, querendo se manifestar. Uma saudação ao senhor presidente, aos demais colegas vereadores, vereadoras, público que nos prestigia aqui esta noite, em nome do Dr. Marco Antônio, todos os assessores sejam saudados. Eu estou entrando com essa indicação aí para uniformes municipais ali dos colégios, porque eu acho que vai ser uma igualdade para todos, né? E melhor para visar os alunos, né? Para não entrarem outros que não sejam os alunos mesmo, né? Acredito que para esse ano não seja mais possível, mas para o próximo ano letivo que já tenha o uniforme pronto para os alunos poderem usarem o uniforme das escolas, né? Seria isso, senhor presidente. Agradeço ao vereador Gilson pela manifestação e mantenho a palavra à disposição dos demais vereadores, caso quiserem utilizar. Não havendo interesse, coloque então em votação a indicação. Os vereadores favoráveis à aprovação permaneçam sentados e os contrários se levantem. Desta forma, declaro aprovado por unanimidade. Próxima indicação, indicação número 019/2025, de autoria da vereadora Maria de Fátima, solicitando a padronização das paradas de ônibus no município de Veracruz. Coloco a palavra à disposição da vereadora, autora da indicação. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, os vereadores, público que nos assiste em redes sociais e o pessoal presente aí também. Essa indicação vem em torno de muitas pessoas, às vezes, virem até a gente e fazer esse questionamento sobre as paradas de ônibus que estão precisando de reparos, né? E quando tem esse tempo do jeito e anda hoje em dia, às vezes é chuva, é sol, é temporal e tudo, e o pessoal necessita ir de ônibus, desse meio de transporte, às vezes acaba se molhando, indo sujo, e não tem uma padronização nessas paradas, e seria bom ser fechadas, ser abertas, aonde teria um piso também, e facilitaria para as pessoas não chegar sujo ao trabalho, tantas as crianças também, quando vão à escola também, necessitam dessas paradas, e é muito complicado assim, tu tá ali esperando o transporte escolar, e aí, ou é chuva, ou é vento, ou barro e vem demais. Então, nessa circunstância, eu vejo, né, e é uma das coisas muito importantes hoje, nós, como vereadores, ouvir um pouquinho mais a população na questão das paradas de ônibus ser padronizadas e dar um pouco mais de conforto para esses usuários, e depende se locomover, às vezes, para outra cidade, ou mesmo dentro da nossa cidade, e às vezes não ter esse conforto ideal eles precisavam. Então, eu conto com o apoio de vocês. Com certeza, os nossos veracruzenses vão agradecer esse apoio de vocês,
E para eles é importantíssimo, né, eles ter segurança ali dentro, onde estão numa parada de ônibus, para não interferir em muitas outras coisas. A gente vê, acontece hoje em dia, né, acontece às vezes até acidente, às vezes depende aonde a pessoa está, né, vamos supor, ela parada não está muito bem feita e acaba acontecendo o acidente. Outra coisa também é a questão da higiene, né? Ter higiene ali no local, onde as pessoas vão ali esperando vários tempos, às vezes vão meia hora, 15 minutos esperando o ônibus, e às vezes o lixo está ali atirado, né? Tentar fazer uma limpeza de vez em quando também nas paradas, eu acho que isso é muito importante. Então, eu conto o apoio de cada um de vocês, eu sei que todos têm pessoas que necessitam desse setor urbano, né? Tanto via municipal para outra cidade, né? Então, eu espero que cada um de vocês possa contar com a colaboração de vocês, e os munícipes vão agradecer muito esse apoio dado para eles. Era isso, senhor presidente. Agradeço à vereadora Maria de Fátima pela manifestação e mantenho a palavra à disposição dos demais vereadores. Não havendo interesse, coloque então em votação a indicação. Os vereadores favoráveis à aprovação permaneçam sentados e os contrários se levantem. Desta forma, declaro aprovado por unanimidade. A próxima indicação, indicação número 020 de 2025, de autoria do vereador Lucas Patrick, solicitando o reparo no asfalto da rua Rude Merten com a rua Lothar Schroeder, bairro Boa Vista. Coloco a palavra à disposição do vereador autor da indicação. Boa noite a todos, boa noite à mesa, presidente. Boa noite aos colegas vereadores, colega Maria de Fátima, vereadora, as pessoas que nos assistem pelas redes sociais, assessores, comunidade em geral que nos assiste aqui também presente. Essa indicação eu faço porque há tempo este pedido já da nossa Rude Merten, o bairro Boa Vista, onde, na verdade, a Secretaria de Obras ela vem organizando, só que de forma equivocada. Eles colocam muito material. Esse material, quando chove, dessas enxurradas de forte chuva, vai embora. Então, nossa solicitação até com a secretaria que veio nos procurar agora essa semana para conversar, é para colocar a parte de asfalto, né? Pelo que entendi, está sendo feita uma licitação agora na metade do ano, onde é que vão vir um material para ser colocado ali. Então, a nossa pretensão é colocar uma camada de asfalto naquela parte, até porque existe 4 ou 5 moradores ali que às vezes não conseguem estacionar um carro, ou não conseguem sair de casa, pelo fato que está muito prejudicado aquele setor. Seria isso, senhor presidente. Agradeço ao vereador Lucas pela manifestação e mantenho a palavra à disposição dos demais vereadores. Não havendo interesse, coloque então em votação a indicação. Os vereadores favoráveis à aprovação permaneçam sentados e os contrários se levantem. Desta forma, declaro aprovado por unanimidade. Próxima indicação, indicação número 022/2025, de autoria do vereador Valdir Ussmann, solicitando um planejamento municipal para futuramente pôr em vigor um projeto de arborização da Avenida Nestor Frederico Ren em toda a sua extensão, buscando a uniformidade com o plantio de árvores e substituição daquelas que apresentam risco de queda por instabilidade de suas antigas estruturas. Coloco a palavra à disposição do autor da indicação. Ele vai se pronunciar nos assuntos pessoais, então. Mantém a palavra à disposição dos demais vereadores. Não havendo interesse, coloque em votação a indicação. Os vereadores favoráveis à aprovação permaneçam sentados e os contrários se levantem. Desta forma, declaro aprovado por unanimidade. Próxima indicação, indicação número 023/2025, de autoria do vereador Valdir Ussmann, solicitando a inserção de um redutor de velocidade, com preferência para uma faixa de segurança elevada na rua Cipriano de Oliveira, entre as esquinas das ruas Rubem Riz e Santo Ipê da Silva, em frente à Escola Municipal de Ensino Fundamental Helberg Erhard Frank. Coloco a palavra à disposição do autor da indicação. O mesmo vai se manifestar nos assuntos pessoais. Coloco então em votação a indicação juntamente. Apenas a indicação. Os vereadores favoráveis à aprovação permaneçam sentados e os contrários se levantem. Desta forma, declaro aprovado por unanimidade. Indicação número 024/2025, de autoria também do vereador Valdir Ussmann, solicitando a revitalização da calçada e do muramento em frente à Prefeitura Municipal e Aguarita, localizada na Avenida Nestor Frederico Ren,
entre as ruas Ernesto Wild e Carlos Werner, estendendo-se, inclusive, a calçada da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, endereçada na Avenida Nestor Frederico Ren, número 1491, nas proximidades da Prefeitura Municipal. Coloco a palavra à disposição dos vereadores. Não havendo interesse, coloque então em votação a indicação. Os vereadores favoráveis à aprovação permaneçam sentados e os contrários se levantem. Desta forma, declaro aprovado por unanimidade. Próxima indicação, indicação número 025 de 2025, de autoria do vereador Eduardo Viana, solicitando a repintura de faixa de pedestres. Solicitando a repintura de faixas de pedestres. Coloco a palavra à disposição do vereador autor da indicação para querendo se manifestar. Uma saudação, senhor presidente, os demais colegas vereadores, a comunidade que nos acompanha nesta sessão ordinária, uma saudação aos que nos acompanham também através da nossa rede social da Câmara de Vereadores de Veracruz. Essa proposição ela vai ao encontro de uma necessidade existente, tendo em vista que nós tivemos um período de férias das EMEIs no município de Veracruz, e com o retorno agora, dias atrás, a gente tem observado que quase na sua totalidade, as EMEIs, as escolas também do nosso município, elas estão com as faixas de segurança quase não dando para contemplar o local correto dessas faixas. E isso traz um risco, principalmente para as crianças, juntamente com os seus pais, para que se dirige até as EMEIs, e também para os motoristas, né? Que muitas vezes no dia agitado de uma vida pode se passar desapercebido e com o sinal em evidência traz uma sensibilidade de mais segurança. Então, por isso, essa indicação para que o Departamento de Trânsito possa, dentro de um prazo rápido, refazer essas pinturas e nós ter uma segurança dentro de uma legislação aos nossos munícipes. Seria isso, senhor presidente. Agradeço ao vereador Eduardo Viana pela manifestação e mantenho a palavra à disposição dos demais vereadores. Não havendo interesse, coloque então em votação a indicação. Os vereadores favoráveis permaneçam sentados e os contrários se levantem. Desta forma, declaro aprovado por unanimidade. Antes de passarmos para a próxima indicação, eu quero aqui destacar a presença das pessoas aqui representando as entidades tradicionalistas, né, do nosso município, dizer que tem uma indicação de incentivo para um recurso, para um evento que vocês vão ter. Nós tentamos até, gostaríamos de ter votado lá hoje, mas ela acabou entrando fora de hora, conseguimos ingressar com ela na casa hoje, mas ela estará sendo votada na segunda-feira para que também todos os nossos colegas eles possam ter, né, esse tempo para avaliação dessa indicação. Então, só para esclarecer para vocês que não está sendo votado hoje, porque está respeitando, né, os trâmites regimentais. Mas agradecer a presença de vocês e na segunda-feira, certamente, essa indicação estará sendo votada. A próxima indicação é a indicação número 029 de 2025, de autoria do vereador Lucas Patrick dos Santos Gonçalves, solicitando a limpeza da canalização em frente ao antigo Salão Chu, atual Caspari House, em linha Andréas. Coloco a palavra à disposição do vereador, autor da indicação. Boa noite, senhor presidente, boa noite, colegas vereadores, as pessoas que nos assistem pelas redes sociais, pessoas presentes no plenário. Essa indicação se faz, logo visto que a gente esteve pouco tempo agora na quermesse, lá no Cinquentinha, na nossa Dona Josefa, e a gente viu que tinha uma situação bem complexa já desse cano, né, dessa passagem que ocorre ali. Então, a gente está pedindo, na verdade, para a equipe de engenheiros também dar uma olhada nessa situação, porque corre risco, às vezes, com essas enxurradas que a gente tem, os canos entopem, a água passa por cima, né, tem uma situação que a terra vai embora, né, então a gente fica preocupado com isso. Então, essa indicação vem de encontro a isso agora, para que o setor de engenharia, a secretária de obras, dê uma olhada lá, faça a limpeza desses canos e também já faça alguma situação de estrutura deste local lá, que está precisando dessa avaliação técnica, mas também que o secretário já tome alguma atitude para que isso possa ser feito o quanto antes, porque a gente sabe que cada dia mais tem essas enxurradas, vem muito forte, e quando vem pode prejudicar a passagem de carros, de pessoas, enfim, naquela parte de linha Andréas, tá bom? Seria isso, senhor presidente. Agradeço ao vereador Lucas Patrick pela manifestação e mantenho a palavra à disposição dos demais vereadores.
Não havendo interesse, coloque em votação a indicação. Os vereadores favoráveis à aprovação permaneçam sentados e os contrários se levantem. Desta forma, declaro aprovado por unanimidade. Pedido de providência número 004 de 2025, de autoria do vereador Christian Wagner, solicitando a manutenção e o reforço na estrutura da estrada do corredor Fleming, próximo à propriedade do senhor Adair Conrad, com aplicação de material mais resistente, com pedras e camada de rachão, a fim de melhorar as condições de tráfego. Coloco a palavra à disposição do vereador autor do pedido de providência. Novamente, boa noite, presidente, demais colegas, vereadora. Gostaria de hoje, talvez, estar aqui agradecendo ao secretário e demais colegas da secretaria pelo trabalho já executado. Mas foi um trabalho em uma parte do corredor, tendo uma necessidade de melhorar o corredor e principalmente, né, a dificuldade que nós estamos vendo dos operadores de fazer valetas nas estradas. E a estrada se torna caminho da água. Nós tivemos aí vários pedidos feitos diretamente para o secretário e também para o prefeito em melhorias de estradas no interior, e a gente vê profissionais utilizando as máquinas, né, e não sabendo abrir uma simples valeta. Então, eu trago esse pedido de providência, reforço o pedido de providência e também peço apoio aos nossos colegas vereadores de que, de fato, seja feito um bom trabalho. E quando as máquinas estiverem lá, otimizar o trabalho e não precisar estar voltando e voltando novamente para refazer um trabalho que poderia estar sendo feito uma vez só. Obrigado, presidente. Só uma questão de ordem. Poderias informar qual a secretaria que não está fazendo esse atendimento, que é agricultura ou é obras? Esse trabalho aqui é obras, é caminho. Não é corredor, é a estrada principal. Sim, é a estrada principal ali, quem fez foi o secretário Michael. Seria isto? Agradeço ao vereador Christian pela manifestação, a contribuição do vereador Peda, Valdir Usman, e mantenho a palavra à disposição dos demais vereadores. Não havendo interesse, coloco então em votação o pedido de providência. Os vereadores favoráveis à aprovação permaneçam sentados e os contrários se levantem. Desta forma, declaro aprovado por unanimidade. Passaremos de imediato então aos assuntos pessoais. E o primeiro vereador inscrito é o vereador Valdir Justman. Uma saudação ao presidente, demais vereadores, assessores, a comunidade que aqui nos prestigia, bem como os que nos acompanham através das redes sociais. Esta é a minha primeira manifestação no ano 2025, onde, novamente, a nossa comunidade me deu a oportunidade de retornar a esta Casa Legislativa depois de 4 anos fora. Oportunidade esta que a comunidade já me deu em 6 mandatos. Eu espero que a experiência que eu adquiri durante esses anos, eu possa continuar contribuindo para o crescimento e desenvolvimento do nosso município. Eu estava analisando a proposição que entrou na casa no dia de hoje. Infelizmente agora o pessoal do CTG saíram, mas o Fernando ainda está aí. O que me preocupa é que é meramente uma indicação. Uma indicação, ela propõe para o Executivo nos mandar um projeto de lei para que a gente analise, para posteriormente votarmos e ser efetivo para contribuir com essas entidades. Até porque o evento da FEGARTS
ela vai acontecer no dia 13 a 16 de março. Isso é logo aí. Nem vai ter mais tempo de trâmite de projeto aqui nessa Casa Legislativa. Eu antes estava conversando com o Fernando e também com o Gelson. Eu tinha entendido que o Executivo já teria nos mandado, remetido no dia de hoje, esse projeto, para que a gente ainda pudesse analisar na próxima segunda-feira e assim contemplar essas entidades. Mas, quem sabe, ainda até na próxima segunda-feira, o prefeito ainda consiga mandar, e se for esse o entendimento desse Poder Legislativo, ainda daqui a pouco marcar uma extraordinária. Porque é muito importante nós também valorizarmos essas entidades, como nós destinamos recursos para outros eventos, como o Enarte, agora o FECART, não seria nada mal, nós também como eles nos representando o Veracruz, a nível de Estado, de também contribuir para com eles. Falando um pouquinho das indicações, a indicação número 17, que já foi votado por esta casa, onde pede uma substituição de tubulação lá na linha Floresta, onde certamente o Martin, o vereador também Christian, sabe da necessidade dessa substituição à frente da casa do senhor Germano Riz, porque quando há uma chuva um pouquinho mais torrencial, ela vai por cima e acaba danificando a estrada principal. Bem como antes o Martin também aquela proposição do Danilo Kuhn, é quase a mesma situação. Só que é em outro momento, aqui no asfalto e lá no rincão, na estrada de chão, na linha Floresta. Portanto, eu peço que a Secretaria de Obras, o mais breve possível, até porque é uma indicação já solicitada no ano passado por parte do ex-vereador Ludwig, que também solicitou, só que no final da história acabou ficando no papel. Também a indicação número 22, que é sobre a questão da arborização na Nestor Federico Ren. Eu acredito que o município de Veracruz é um município muito lindo, só que falta um pouquinho de planejamento em alguns setores. Daqui a pouco pontual ele é muito simples. Eu me lembro que alguns anos atrás até o Ricardo Konzan acabou fazendo um estudo sobre a questão da arborização no nosso município, só que nunca se pôs em prática também o que realmente foi feito, por onde foi feito o estudo. Se não me engano, foi até uma empresa de Santa Maria que veio aqui para fazer esse estudo. E, portanto, eu gostaria que esse estudo novamente entrasse em pauta, não só na Nestor Federico Ren, mas também em todo o nosso município, assim que o pessoal, os moradores fizeram uma calçada nova, que possa deixar o espaço para plantar uma árvore, mas que ela seja mais uniforme, para não logo ali adiante nós termos problema com essas árvores também. Nós temos também a indicação número 23, que é sobre uma faixa de segurança elevada. Isso é lá de frente à Escola Herbert Frank. Os alunos, eles descem, o Paulão sabe disso também, como é motorista de escolar, desce no lado oposto da escola. Não, eu estou dizendo da Herbert Frank. Oposto da escola, portanto, eles têm que atravessar a via, e seria muito interessante de nós termos uma elevada, porque quebra-mola, a princípio, pelo que o pessoal do trânsito fala que eles não querem mais fazer, que seja feita uma elevada e consequentemente, uma faixa de segurança para que as crianças, a comunidade, ela possa transitar com mais segurança na Cipriano de Oliveira.
A outra indicação, número 24, é sobre a questão da calçada que nós temos aqui de frente à prefeitura, seja ela da esquina até lá embaixo, na vigilância sanitária, e também após, onde é a Secretaria da Agricultura. O que me preocupa é muitas vezes as pessoas de idade, principalmente, caminhar e tropeçar, porque há muito desnível na nossa calçada aqui de frente à prefeitura. É de responsabilidade nossa. Eu sei que muitas vezes nós estamos cobrando de outros e nós não fizemos o dever de casa. Isso eu peço também, então, que o mais breve possível o Executivo possa atender essas reivindicações, que não é um pedido meu, mas sim da nossa comunidade. Muito obrigado. Agradeço ao vereador Valdir Usman pela manifestação e passo a palavra ao vereador Eduardo Viano, próximo inscrito nos assuntos pessoais. Mais uma vez, uma saudação ao senhor presidente, demais colegas vereadores, os assessores, a comunidade que acompanha esta sessão ordinária e também o nosso suplente de vereador, o Odair, que está mais uma vez acompanhando esta sessão ordinária. O que me traz à tribuna nesta noite é uma preocupação que já tem alcançado as nossas empresas na sua totalidade, com aumentos de encargos, seja ela estadual, ou seja ela através do governo federal, tem aumentado muito grande a despesa para os nossos empreendedores, sendo através do aumento do combustível, sendo através do aumento do insumo, sendo através do aumento na contratação do funcionário. E, infelizmente, às vezes, o serviço prestado, eles não conseguem acompanhar esse aumento. E eu chamo aqui uma atenção aos colegas vereadores, eu creio que isso, nos próximos dias, vai ser pauta nessa casa, os nossos ateliês no município de Veracruz. Nós temos uma dificuldade já visível, em conversa com alguns ateliês nesses dias. Infelizmente, um acabou fechando, terminando as suas atividades na semana passada, no município de Veracruz. Longos anos estava essa família empreendendo no nosso município através do ateliê de calçado. Infelizmente, eles encerraram as suas atividades. E nós ainda temos no município de Veracruz aproximadamente 400 pessoas, 400 funcionários, diretos e indiretos, que recebem através dessas empresas. E hoje a dificuldade está muito grande, porque o valor da sua produção ela continua baixo e o aumento é muito grande. E fica quase que inviável manter da forma que vem sendo conduzindo essas empresas no município de Veracruz. Então, o que me chama a essa tribuna, nessa oportunidade, para que nós, vereadores, juntamente com o Poder Executivo, sei que quase na sua totalidade essas empresas recebem algum incentivo, e também tenho visto e acompanhado que esses incentivos eles estão defasados, há muito tempo não recebem um acréscimo. Tem algumas dessas empresas que eles aumentaram, inclusive, o seu faturamento, aumentaram, inclusive, também a sua contratação de funcionários, mas, neste momento, eles estão precisando que nós, vereadores, que o Poder Executivo tenha um olhar mais clínico e que possamos estender a mão nesse momento, que é um momento de muita atenção que estão passando, e nós precisamos estender esta mão e ter este olhar. Por quê? Senão nós vamos ter notícia de mais empresas fechando no nosso município. Eu sei que alguns têm o entendimento que a empresa de calçado não dá retorno
diretamente através de imposto para o município de Veracruz, porque é uma prestação de serviço, mas nós estamos falando de 400 famílias que vivem dessa receita, que compram no mercado, que compram nas lojas, que gastam aqui no município de Veracruz, que pagam a sua água, que gera receita para o município. Então nós precisamos, e eu não tive a oportunidade hoje de conversar com o prefeito, mas entre amanhã ou até sexta-feira eu quero estar conversando com ele, que nós convocamos uma reunião quanto antes, porque nós já temos municípios que já estão fazendo o convite a essas empresas que estão no nosso município para sediar os seus trabalhos em outros municípios. E nós não podemos perder essa mão de obra através dessas empresas que é histórica no município de Veracruz. Quem daqui dos mais velhos, né, que não conheceu a Potira, que aqui passou, trabalhamos a Travesso, muitos que estão me ouvindo hoje trabalhar nessa empresa de calçado, por um longo período esteve no município de Veracruz e muitas famílias se constituíram através dos seus lares, através desses salários. Então, eu julgo, como todas as empresas de Veracruz importante, mas os ateliês de calçados também são importantes no município de Veracruz. Seria isso, senhor presidente. Agradeço a manifestação do vereador Eduardo Viana. Me somo à tua fala, Eduardo, te parabenizo por estar puxando essa pauta. Quando trabalhei, quando fui bancário, alguns anos atrás atendia 3 ateliês e conheço um pouco da situação. E sabemos que nosso município tem que ter esse olhar para as nossas empresas aqui instaladas. Né? Talvez, como tu disse, o retorno fiscal não seja tão significativo, mas a gente conhece a realidade, sabe quantas mãos estão ali trabalhando, né? Quantas famílias são sustentadas por esses ateliês, né? E a importância significativa que tem dentro do nosso município. Dizer que essa casa está à disposição, assim que tu organizar, né, este encontro, para que possa se reunir por aqui e pode desejar já também contar com o nosso apoio nessa pauta aí, que é de extrema importância. Temos que sim valorizar também empresas, né Valdir e Ustman. Nosso município tem se destacado nos últimos anos por estar trazendo empresas de fora, né? Hoje foram mais 2 votadas aqui nesta casa. São várias empresas que estão vindo através de incentivos, mas a gente tem que ter esse olhar às empresas que aqui estão, não só gerando imposto, mas também gerando oportunidade de empregos, né, dignificando tantas pessoas e famílias. Então, se somamos a esta causa, e assim que organizado este encontro, essa casa também está à disposição para esta pauta. E sendo este o último vereador inscrito nos assuntos pessoais e também do último ato desta sessão, agradeço a presença de todos e comunico que a próxima sessão ordinária ocorrerá no dia 10 de março de 2025, às 18 horas. Com a bênção de Deus, declaro encerrada esta sessão ordinária.